A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem vos fala é o irmão Luiz Ricardo. Vamos dar continuidade ao estudo apologético de heresiologia. Hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre essas igrejas. Recentemente no canal temos a história do Adventismo, cada passo que a igreja teve. E hoje vamos aprender um pouco sobre a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, ou mais conhecido, a Igreja dos Mormons, tá bom? Você que não é inscrito no canal, dê seu like, comente, curta, compartilhe, que vai ser uma grande bênção da parte de Deus. Antes que eu faça a leitura sobre a história da igreja e seu fundador, eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro vai se encontrar em 2 Coríntios 11, versículo 4, que diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não tenha pregado, ou receber outro Espírito que não o recebeis, ou outro evangelho que não abraceis, com razão sofrereis. O apóstolo Paulo estava falando à igreja que estava em Corinto sobre os falsos profetas, os falsos apóstolos que naquela época se levantaram contra a igreja em Corinto. E Paulo, no capítulo 1, versículo 4, ele vai falar assim: pregar outro Jesus, ou outro Espírito, ou outro Evangelho, não vos abraceis, porque se você abraçar, vocês vão sofrer. Eu tenho aqui um exemplar que eu consegui adquirir nos meus estudos, o Livro de Mormons. Olha o título embaixo: Outro Testemunho de Jesus Cristo. Então, o Livro de Mormons, né, que também é considerado inspirado por Deus, segundo a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, ele relata bem no início outro testemunho de Jesus Cristo. E a gente vai aprender nesse canal, nessas videoaulas, um pouquinho sobre como teve essa revelação. E o outro versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Amém? Aqui, Paulo também exorta a igreja que está em Gálatas, falando: ainda mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu, presta atenção nesse anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além que você tenha anunciado, seja anátema. Essa palavra na tradução significa maldito. Então Paulo está exortando, se algum de nós pregar outro evangelho, que não seja Jesus Cristo, ou até mesmo um anjo, quando você ouvir isso, que esse evangelho seja maldito. Paulo estava falando sobre isso. Então, olha a importância que o apóstolo Paulo está falando sobre a segurança daquele que tem o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Hoje vamos aprender um pouquinho da história, como que surgiu. Tá bom? Vamos lá. José Smith, ele nasceu em 23 de dezembro de 1805. Ele nasceu no estado de Sharon, em Vermont, nos Estados Unidos. Sua família mudou-se para Manchester, Nova York, quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. José Smith declarou que Deus, o Pai, em forma de pessoa humana, e Jesus Cristo apareceu para ele em 1820. E ele perguntou: qual de todas essas seitas é a verdadeira, a fim de saber qual a unir-se. E foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas, porque todas essas estavam erradas, e que todos esses credos eram uma abominação às suas vidas,
O título vai falar assim: Pérola de Grande Valor, José Smith, 2.5 da página 10 à página 11, do 15 ao 20. Então, no início, José Smith, em 1820, ele fala que teve uma revelação do Pai, que o Pai e Jesus Cristo apareceu para ele em uma visão, em uma floresta, porque segundo a história vai falar que José Smith estava procurando se unir a alguma dessas igrejas da época, e ele, durante essa busca, ele foi para o bosque e, segundo ele, teve essa visão do Pai. E ele perguntou: a qual dessas eu devo me unir? E segundo ele, quando a gente leu aqui na Pérola de Grande Valor, outro livro também reconhecido pela Igreja de Mormons, vai falar que ele não se unisse a nenhuma igreja, porque todas estavam corrompidas. Os irmãos estão prestando atenção dos versículos que o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 4? Continuando aqui, a segunda visão dele, que ele teve. Em setembro de 1823, um anjo chamado Moroni visitou o profeta em sua casa. Ele disse que no monte chamado Cumorah, perto de Palmyra, Nova York, havia um livro escrito sobre placas de ouro, dando conta dos antigos habitantes desse continente, como também a plenitude do Evangelho eterno. Vamos localizar isso em Pérola de Grande Valor. Então, olha a segunda visão desse profeta. José Smith, ele estava em sua casa e, segundo a igreja e segundo os escritos dele, em Pérola de Grande Valor, ele teve uma visão de um anjo. Esse anjo chamado Moroni veio mostrar para ele o Evangelho eterno. Lembra da carta do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Então você já vê dois paradigmas aqui da palavra que já iniciamos, que vai confrontar contra a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá bom? Continuando aqui. Moroni retornou mais 4 vezes e em setembro de 1827, ao fazer uma escavação de acordo com as instruções dadas pelo anjo, Smith desenterrou as placas de ouro, escrita em hieroglífico do egípcio reformado, um idioma inexistente. Desde que o rapaz não tinha condição de ler o egípcio, as placas estavam acompanhadas de Urim e Tumim, o mesmo que é baseado em Êxodo 28:30. Os instrumentos de pedras ou óculos milagrosos que ajudavam José Smith na tradução. Ele colocava a pedra de vidente dentro do chapéu e enfiava o seu rosto nele, e milagrosamente as letras egípcias se tornassem em inglês. José Smith passava então a editar o texto para um dos escreventes com o qual ele trabalhava, e o resultado veio a ser o Livro de Mormon, publicado pela primeira vez em 1830. Meus amados irmãos, então vamos lá. O anjo, esse suposto anjo, né? Suposta revelação que José Smith teve, ele voltou novamente, mostrou para José Smith onde estava esse evangelho antigo, né? Segundo a crença em egípcio reformado, que infelizmente nunca foi localizado
essas placas, né? Ele usava dois tipos de pedras conhecidas na Bíblia como Urim e Tumim, usado em Êxodo 28, versículo 30, que ele conseguia fazer essa tradução para o inglês. Então vocês estão vendo como que surge as heresias. Primeiro ele fala que Deus Pai e Jesus Cristo apareceu para ele e falou que todas as igrejas daquela época estavam corrompidas. Segundo, que um anjo apareceu para ele falando desse supostamente evangelho. Terceiro, esse anjo ele mostrou o local que somente José Smith sabia onde encontrar, esse evangelho antigo, e começou a fazer sua tradução. Então você vê alguns fatos muito complicados, né, sobre essa situação, né? Revelação de um Deus, revelação de um anjo. Então, a gente, com a palavra de Deus, a gente já tem dois versículos bem fundamentais, tanto na igreja de Corinto como na igreja de Gálatas, que vai repudiar essa situação segundo a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá bom? Vamos continuar aqui. No dia 6 de abril de 1830, José Smith Jr. e 5 outras pessoas reuniu-se para organizar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecida como os dias de hoje. Sob a liderança de José Smith, ele começou em Nova York, moveu para Kirtland, depois foi para Independência. Finalmente, pelo ano de 1844, na cidade de Nauvoo, era o maior estado de Illinois. Foi lá que José Smith concorreu à presidência dos Estados Unidos, concorreu à presidência dos Estados Unidos da América, quando alguns mormons apóstatas levantaram a opinião pública contra ele, causando grande tumulto. Por isso, José Smith foi preso e depois libertado por mormons na Câmara Municipal de Nauvoo. Mais tarde, voltou a ser preso e, desta vez, por traição, sendo levado à prisão, onde no dia 27 de junho de 1844, uma multidão furiosa invadiu e arrebentou as portas e matando juntamente com seu irmão Iron. Meus amados irmãos, olha o fim desses supostamente profetas de Deus. Ele concorreu à presidência dos Estados Unidos da América, só que alguns membros da organização levantaram contra ele e ele não conseguiu exercer o cargo. Ele foi preso, depois foi preso novamente e, por fim, ele foi assassinado junto com seu irmão. Olha a situação do fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, meus irmãos, prestem muito atenção em todos que vão falar de Deus, que vão falar sobre Jesus Cristo. Preste muita atenção. Se essa pessoa não falar da palavra que envolva Jesus Cristo segundo a palavra, fuja dele. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele supostamente teve a revelação, pregou outro evangelho, teve um outro caminho, e no final eles foram assassinados. Olha a situação dessa igreja, tá bom?
Meus amados irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês se interessaram sobre esse tema. Você que não é inscrito no canal, que você venha se inscrever, compartilhar. Por favor, comente aqui. Eu lhe peço que seja educado nos comentários, que vamos tentar responder o mais possível a todos sobre esse assunto, né? Não queremos levantar aqui nenhuma acusação, porque sabemos que todos nós somos livres em exercer a nossa crença e a nossa fé. Então, eu só estou mostrando segundo a palavra de Deus, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia, infelizmente, é uma seita cristã, tá bom? Deus abençoe, continue esse canal que vai ter mais continuidade sobre esse tema.